Você já comentou um pouquinho uma vez sobre o que te motivou a começar a criar esse documento, né? Teve até a questão do seu infarto e tudo mais, também foi um catalisador nesse processo, né? Mas o que você vislumbrava quando você começou a fazer isso? Assim, o que você entendia? Fala, cara, é isso, né? Fazendo aquele exercício de imagens, né? De criar imagens. Quando você fechava o olho, falava assim, ó, é isso que eu quero que esse propósito, que esse documento, que isso eu estou criando chegue. O que você via nesse sentido? Porque isso é uma curiosidade muito que eu tenho, porque assim, eu consigo vislumbrar muita coisa, né? Mas o RPG ainda está na sua germinação, né? As pessoas estão começando a entender isso, né? Mas eu queria ouvir de você como é que foi isso, né? Como é que, lógico, não só a questão da motivação que você já comentou um pouco, mas o que você vislumbrava nessa entrega que esse documento extremamente denso, né? No aspecto técnico, no aspecto conceitual, no aspecto de metodologias e tudo mais. O que você vislumbrava, assim, que você literalmente imaginava mesmo, quando você começou a documentar Depois isso? eu quero ouvir do Paulo também. O Paulo, quando teve acesso ao documento, não tinha noção muito de como é que ele era. E depois ele teve acesso e viu a densidade que ele é. Depois nunca ouviu a opinião do Paulo sobre os RPG. Mas deixa eu colocar essa questão, que ela é importante. Eu, na verdade, nunca pensei em fazer esse documento. E ele não foi feito por mim, ele foi feito por diversas mãos, e você, Paulo Neville, é uma parte dele. Você construiu esse documento comigo, está lá o seu nome lá, como um dos caras que nos ajudaram a fazer isso. O que eu acabei me rendendo é o seguinte: desde 1992, eu atuo como voluntário na antiga Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade. Ali eu tive contato com muitos especialistas, muitos já mortos, infelizmente, sobre gestão. Ali eu comecei, eu entrei no hall desses profissionais para me abeberar de conhecimento. Era a única intenção que eu tinha. E trabalhei como voluntário durante muito tempo. A partir de um certo momento, eu vi muita vaidade ali naquele grupo e tinha muitas coisas que eu queria sugerir que fosse implementado, e que a frase que eu ouvia, e eu de fato ouvi essa frase muitas vezes, é assim: Pavani, se você não concorda com o critério X, faça o seu. Como se fosse assim cala a boca, cara, não me enche o saco, aplique isso. Eu sempre fui um cara muito retilíneo no obedecimento do que as versões anteriores do então MEG, né, manifestava. Em 1997, eu me envolvi muito na construção do modelo de excelência em gestão pública. O MEGP, né? MEGP. Esse foi eu e mais quatro caras ali, que desenvolvemos esse modelo de excelência em gestão aplicado às empresas públicas. E ali a gente já pôde fazer muitas adaptações interessantes, típicas à empresa que tinha o caráter público, que é muito diferente de uma empresa privada, né? E ali eu me senti um pouco mais presente naquele documento, uma vez que a gente pôde adaptar muitas coisas, mas ainda não era tudo que eu queria. Infelizmente, com as quedas do governo, dos governos que apoiavam aquele modelo, em 2010, se não me falha a memória, 2012, alguma coisa assim, no documento aqui está escrito, acho, em algum lugar está escrito isso, acabou o MEGP, e aí eu falei assim, poxa, voltei-me a atuar bastante fortemente junto à Fundação, mas em 2015 eu rompi completamente com a Fundação, porque eu não concordava mais em premiar organizações a partir de um exame que se fazia por nós, examinadores. Eu não achava mais que era pertinente reconhecer organizações, porque eu começava a ver o seguinte, eu começava a ver uma coisa parecida com as auditorias, né? As pessoas, quando a gente fazia o exame, né, fazia avaliação nas organizações, e é um processo super bem elaborado, tá? Com profissionais muito íntegros e muito competentes, liderados por um profissional sênior mais sênior. O processo pelo qual a coisa acontecia sempre foi muito bacana. Mas aí, daí a dar um reconhecimento, aí a organização começava a omitir coisas para ganhar o prêmio.
Começava a querer fazer aquele processo de esconder a falha da gestão para merecer a melhor pontuação. E aí virou uma competição que eu considerei muito nefasta. Muito nefasta. O importante era ganhar o prêmio. Só aproveitando aí, existia alguma relação comercial nesse aspecto? Como é que era essa questão? Existe algum conflito de interesse financeiro, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Não. Todo o trabalho de avaliação, de exploração, era totalmente voluntário. Totalmente voluntário. O processo era muito dotado de uma lisura ética muito bacana, inclusive exemplar, tá? Muito bacana. Mas o problema é que quando a gente entregava o nosso relatório de avaliação da candidata, que a gente chamava candidata, esse era um nome que também... Candidata a um reconhecimento. Não pode ser candidata a nada. Eu comecei a... Em 2015, eu gravei uma live que eu falei assim, chega, eu não me envolvo mais em nenhuma iniciativa que reconheça organizações com prêmios. Né? Para mim, o reconhecimento é a nota e o feedback para que a organização melhore, para que não tenha um grid, ok? E esse grid começou a deturpar demais, a gente começou a ter muitos problemas, eu comecei a sentir diversas omissões das organizações, porque elas queriam o prêmio, elas queriam ser melhores do que as outras dos seus segmentos, que concorriam à mesma coisa. Então, virou uma concorrência a um prêmio. Esqueceram os clientes, esqueceram as partes interessadas. Em 2015, eu comecei a não concordar mais com esse tipo de... E não era só com um modelo. Eu não queria mais participar de nada que reconhecesse com prêmio, com troféu, com essas coisas. Rompi com isso e fiquei, assim, envolvido de maneira cada vez menos intensa. Né? Até que uma vez E aí veio o meu infarto, que eu já estava construindo. Desde 2015 eu construo isso aqui, com várias sugestões, com muitas pessoas me ajudando, assim, meio que pontualmente, né? Mas eu falei assim, mano, eu quero fazer... E aí nós tivemos uma crise, cara. Uma crise interna aqui. Eu tive uma... Vocês devem já ter passado por isso. Quem é o meu cliente? Quem é o cliente da Gauss Consulting Group? Eu tive essa crise. Eu achava que eram todas as empresas, pessoas jurídicas do Brasil. E eu fui doutrinado, as capacitações que eu fiz, não, você tem que escolher uma linha de clientela, né? E aí nós pesquisamos, nós fizemos um trabalho muito denso de planejamento estratégico aqui, e a gente descobriu nós descobrimos duas coisas muito importantes para mim. Primeiro, que eu até falei isso na estatística na live da semana passada. 85% do meu faturamento, 85% do meu faturamento, eram de projetos de consultoria. Os cursos, eles eram meios de vender consultoria. Né? Eles eram uma etapa, eu diria. Né? Tanto que quem comprava um processo ganhava os cursos para entender o que a gente fazia. Então, esse foi um número importante. E mais de 90% dos nossos clientes eram empresas que prestam serviços ao público. E de caráter público mesmo, empresas públicas ou empresas privadas, mas empresas que prestam serviços ao público, são prestadoras, não era indústria. Ok? Embora a gente prestou serviço para muita indústria, os projetos eles tinham a ver com o serviço daquela indústria muitas vezes, e não com a manufatura propriamente dita. E eu falei assim, puxa vida, será que esse é o nosso... Quer dizer, 80% dos nossos projetos eram assim. 20% dos nossos projetos eram para indústrias e tudo mais. Aí a gente, em 2015, falou assim, não, nós somos especialista em serviços ao público. Especialista em prestação de serviço. E aí eu falei assim, poxa, não existe um instrumento de avaliação daquilo que eu viria a chamar depois primazia da gestão, específico para empresas que prestam serviços, como saneamento. Saneamento não produz nada, ele presta um serviço de oferecer água, né? Ele trata, ele tem uma operação, mas ele presta um serviço. Energia elétrica é um serviço, gás é um serviço, não é uma indústria, tá claro? Todo o sistema S, Sebrae, Senai, Senac, Senar, Sescop, Sesc, SESI, SESC, Senat, é uma prestadora de serviço nas áreas em que tem seu core business. Construção civil é serviço, serviços de saúde, serviços,
distribuição e venda de medicamentos, tem a ver com saúde, aí tem a ver com indústria, mas aí a gente incluiu, porque tem a ver com o serviço que se presta. Não dá para parar, não dá para ter greve na empresa que faz medicamento, né? Medicamento, que tem a ver com a lei da greve, né? Então eu falei assim, puxa, eu vou fazer um documento que se propõe a ser a Bíblia da pessoa jurídica para empresas eminentemente prestadoras de serviços ao público. No começo, a gente escreveu até serviços públicos para caracterizar que eram serviços públicos mesmo. Mas não, é serviços ao público, prestado por empresas públicas, privadas, mas normalmente por regime de concessão. Por exemplo, a Rede Globo é uma empresa totalmente privada, mas é concedida para prestar esse serviço de comunicação à sociedade. Então, ela é uma empresa privada que presta um serviço ao público por meio de concessão. Economia mista também, né? Economia mista, exatamente. Então, tem aqui, acho que 20 segmentos clássicos aqui que tem a ver com o nosso aeroportos, atividades de comunicação, enfim. Várias bancos entra aí, Pavani? Sistema financeiro entra aí. Aqui, sistema de serviços de comunicação e telecomunicações aqui. Espera aí, vou te mostrar exatamente aqui. Aqui, ó. Serviços de compensação bancária e serviços bancários, né? Entidades de ensino, prefeituras e órgãos do governo federal, estadual, municipal, autarquias e forças armadas, polícia civil e tudo mais. Então eu falei assim, poxa, é esse aí, eu quero... E aí achei um nicho, que é o nicho que a gente tinha experiência, desde 1990 até 2015, já eram 25 anos de jornada nisso, né? Participando de licitações, tendo muita experiência com isso. O Wesley Medeiros, que esteve aqui conosco, falando sobre licitação, foi um dos conselheiros da nossa companhia, para mostrar que um dos conselheiros, a gente teve um conselho e tal, eu falei, poxa, é isso. Em 2015, eu falei assim, eu vou produzir um documento. Enrolei isso até 2019. Fui fazendo, porque é um documento denso, né, cara? Não é um documento simples. Não, pra caralho. Tem 18 normas que estão presentes aqui. Desculpa a expressão, galera, mas é denso pra caralho. É denso, é muito denso. Um colega meu, ele falou que é um compêndio sobre gestão, sobre administração organizacional. É um compêndio de requisitos e ele tem coisas que não tem em nenhum outro lugar. Então, a questão da holacracia não tem em nenhum lugar, a questão de ser um valor, de ser um pilar, a questão da tomada de decisão baseada em consentimento, a questão de ciência da medição como parâmetro de tudo, que é uma coisa que você pontualmente trouxe, né, Vili? A questão da inovação e da medição. Acho que uma coisa que destaca também é a questão da gestão vencendo gestor, né? Isso. A gestão essa vencendo é uma visão, gestor. Essa é uma visão que só tem no RPG. E tem muita gente que contribuiu. O Paulo contribuiu muito com o RT10, né? Que foi o RT que a gente adotou, não era a minha especialidade, e o Paulo tem uma especialidade em inovação e trouxe. Tudo que tem no RT10 foi o Paulo que me ensinou. Então, o que a gente fez? Em 2015 eu comecei a escrever ele. Em 2019, em setembro de 2019, eu tinha 70% dele pronto. 70% dele pronto. Aí me tive um infarto e me vi na desgraça lá do infarto. Falei assim, será que eu vou morrer, velho? E não vou fazer essa porra, não vou terminar essa merda. E aí quando tive a oportunidade de sair de lá, eu arrebentei a boca do balão, saí de lá em setembro. Em fevereiro eu produzi e saiu a primeira edição dos RPG em fevereiro de 2020. E aí veio a revisão 2, e aí veio a revisão 3, e aí veio a revisão 3.1, que é que está em vigor agora. Então, o histórico é esse. O histórico foi uma provocação. Você não quer adotar isso aqui? Inventa o seu. Eu tratava esse de inventar o meu como uma espécie de... Cala a boca, Pavani, né? Confesso que chegou uma hora que eu falei assim, então tá bom, então eu vou fazer o meu, específico para uma área que eu me considero bastante experiente, as empresas que prestam serviços ao público, embora a gente tenha prestado muito serviço para indústrias também, mas a prestação de serviço ela foi o mote de sobrevivência. Eu sobrevivi e evoluí na minha carreira em cima desses tipos de organização.
E aí fui procurar ajuda para me orientarem a fazer isso. Aí tem aí o Neville, o Paulo, a Ivana, o Félix, o Tadeu, o Sérgio, e todo mundo que está ali citado no documento, na primeira coisa, assim, o Marcos Vinícius, uma galera pesada, a Magali, a Rita de Castro, o João Ribeiro, o Rafael Scocuglia, que é meu sobrinho, que não participou ativamente, mas o Paulo Carvalho, o Manfred, muita gente ali que ajudou nesse negócio, né? E essa é a história.